aí, pessoal? Fazer silêncio, sentar cada um no seu lugarzinho. Olhar pra frente, prestar atenção aqui. Ela tá toda ali. Praticamente nós vamos ter a nossa última aula aí, conhecimento bimestral, aula de correção do bimestral, do caderno. Então, essa será a nossa última matéria, trabalhando aí a filosofia medieval. Vamos trabalhar um dos últimos filósofos medievais, que foi o Nicolau de Autrecourt. É francês, né? Então, Court, no final, pronuncia-se cu. Inclusive, o francês é uma língua bem exótica, né? O pescoço em francês, você sabe como se pronuncia pescoço? Ezequiel. Eu também. São algumas peculiaridades aí dessa língua. Então, Nicolau de Autrecourt, ele viveu de 1298 a 1369, ou seja, na transição do século XIII para o século XIV. Ele nasce em Verdun, na França. Estudou teologia e filosofia na Sorbonne, Universidade de Paris, que já existia na Idade Média, uma das universidades mais antigas do planeta. Ele vai ser um dos filósofos medievais ali mais controversos, porque ele vai contra tudo aquilo que os filósofos medievais geralmente defendiam. Na Idade Média, o pensamento medieval, ou a filosofia medieval, estava intimamente associada à teologia, à crença cristã. Então a filosofia e a razão filosófica ela é usada para justificar Deus e a religião. Inclusive existiu uma expressão em latim que é ratio untila fide, ou seja, a razão é uma serva, uma escrava da fé. A razão e a filosofia existem para justificar e explicar a fé e a religião de Deus. Ele vai na contramão disso tudo porque ele vai desenvolver um ceticismo. Ceticismo que vem do grego skepsis. Skepsis quer dizer dúvida. Investigação. Ou seja, para ele nós devemos duvidar de tudo. Buscar investigar as coisas até o extremo. Inclusive duvidar de todas as verdades que querem nos impor, as verdades pré-estabelecidas. Vai ser um cético, alguém que cultiva a dúvida, que vai contra a filosofia dogmática medieval. Dogma é uma verdade absoluta, imutável. Ele era um crítico dessas verdades que não mudam, principalmente a religião que trabalha com essas verdades imutáveis. A religião tem alguns dogmas, a religião cristã. Uma delas, por exemplo, é que Deus existe. Será que Deus existe mesmo? Outra verdade de fé do cristianismo, Deus é um só Deus em três pessoas. Como assim? Um só Deus em três pessoas? Não é uma contradição? Se três pessoas não deveriam ser três deuses? Como é que funciona isso? Não há? Qual que é a lógica disso? Então são alguns dogmas que ele vai questionar, ele vai criticar e questionar. Principalmente esses aspectos da realidade, mostrar como a realidade ela não é tão lógica quanto a gente imagina. Tem muitas contradições e essas contradições devem nos fazer suspeitar da verdade das coisas. Por isso, duvidar, investigar, e isso vai influenciar depois a filosofia moderna. Então, o ceticismo epistemológico, porque episteme em grego é conhecimento, ou seja, para a gente conhecer algo, a gente tem que duvidar primeiro e investigar aquela coisa. E não aceitar como verdadeiro, senão aquilo que é indubitável. Depois o Descartes vai desenvolver algo nesse sentido. Mas ele vai inspirar mais os empiristas modernos, especialmente David Hume, que vai trabalhar nessa lógica do ceticismo. Porque ele vai rejeitar a noção de causalidade aristotélica. Para Aristóteles, toda causa tem um efeito. Onde há fumaça, há fogo. Será? Não. Então
ele vai questionar isso. A gente costuma associar duas coisas que se sucedem, como se uma coisa fosse a causa da outra. Uma coisa fosse a causa, a outra o efeito. Ele vai ser um crítico disso. A gente costuma fazer essas ligações por conta da nossa experiência, de ver as coisas se sucederem. Mas não há uma necessidade lógica de que isso aconteça. Nem sempre onde há fumaça há fogo. E nem sempre as coisas funcionam de acordo com a lógica ou com as experiências que a gente vê suceder. Então, depois o David Hume vai levar isso mais adiante, ele vai dizer o seguinte, David Hume, não é porque eu vejo o sol amanhecer todos os dias que eu posso dizer que amanhã o sol vai nascer. Por quê? Pode ter morrido. Você pode morrer, o sol é uma estrela tem um tempo de vida útil, daqui a alguns milhões de anos o sol vai entrar em colapso. E nesse processo de entrar em colapso, o nosso planeta será destruído e o sol depois vai virar um anão, uma estrela anã, vermelha ou branca, né, dependendo do processo ali. Então, a gente costuma associar uma coisa à outra como se houvesse uma necessidade lógica disso acontecer. Ele já criticava isso lá na Idade Média, depois o Rio, mais para frente, vai fazer a mesma coisa, essa relação de causa e efeito. Ele vai criticar também o princípio da razão suficiente. O princípio da razão suficiente diz o seguinte: tudo que existe tem uma causa eficiente. Vocês lembram das causas de Aristóteles? Tinha 4 causas: material, formal, eficiente e final. Qual que é a causa material da mesa? Madeira, plástico, ferro. A causa formal, forma da mesa. A forma geométrica é retangular, né? A causa eficiente, quem fez a mesa? Um marceneiro, né? Alguma empresa que faz objetos escolares. A causa final, para que serve a mesa? Suporte de objetos, no caso aqui, né? Suporte de objetos escolares. Tudo tem uma razão suficiente, ou seja, uma causa, ou uma das 4 causas. Ele vai dizer que nem sempre isso acontece, né? Não necessariamente tem uma causa, principalmente quando se fala, a própria religião vai usar isso. E Deus? Deus é a causa de tudo, mas qual que é a causa de Deus? Quem causou Deus? De onde veio Deus? Se Deus fez todas as coisas, quem fez Deus? Não é uma contradição? Se tudo que existe tem uma causa, por que Deus não tem uma causa? Há um problema aí. Se tudo que existe tem que ter uma causa, por que Deus, para quem crê, existe e não tem uma causa? Deus é mais ele. É um homem, né? Ele vai fazer uma crítica, né, dos argumentos, principalmente o argumento da semelhança. Ele vai ser, ou vai desenvolver algo que depois vai ser chamado de empirismo na modernidade, né? Que é a defesa de que o único conhecimento que a gente pode ter algum nível de certeza é o conhecimento empírico, por isso o empirismo. O que é o conhecimento empírico? O conhecimento que vem da experiência sensível, ou seja, dos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. A única coisa que a gente pode ter certeza é aquilo que a gente viu, ouviu, tocou, sentiu o cheiro ou o sabor. E mesmo assim não podemos confiar totalmente, porque os sentidos nos enganam. A visão engana, a audição engana, o paladar, o tato, o olfato. Então nós dependemos da experiência para conhecer o mundo e nem nela a gente pode confiar. Por isso ele é um cético, né? Nem naquilo que a gente vê, ouve, a gente pode confiar porque a gente se engana. Você acha que viu uma pessoa, cumprimenta, não é aquela pessoa. Você acha que tinha alguém te chamando, vai lá, tinha ninguém te chamando. A indústria alimentícia engana o nosso paladar com sabores artificiais. Se você tocar alguma coisa no escuro, é difícil você identificar o que é, né? No escuro, sem enxergar nada, você toca na coisa, você consegue saber o que é a coisa só de pegar? Você consegue identificar? O cheiro também, né? O ser humano já descobriu isso. Inventou o perfume. O perfume nada mais é do que uma invenção humana para disfarçar a nossa caatinga natural. Não existe pessoa cheirosa. Todas as pessoas são fedidas porque é caatinga que o nosso corpo produz, é odor. Agora, se você tomar banho e passar perfume, você vai conseguir disfarçar a sua caatinga. Aquilo que o seu corpo produz, que é isso aí mesmo. Né?
Então, ele vai fazer uma crítica também ao intelecto agente, né? Intelecto que abstrai, conhece as coisas. Ele vai criticar isso, dizer que o nosso intelecto não tem esse poder todo de conhecer e compreender a realidade tal como a realidade é. Muito pelo contrário, a nossa mente muitas vezes nos engana. Então ele vai desenvolver o racionalismo cético e vai rejeitar a metafísica. Então, de maneira incomum para um filósofo do período medieval, ele explorou a lógica do ceticismo, concluindo que a verdade e a verdade da sua contradição não são logicamente compatíveis, hein? De modo que a verdade absoluta, o conhecimento e as ligações causais entre os acontecimentos ou reações não podem ser revelados exclusivamente pela lógica, ou seja, a lógica não pode explicar a realidade do mundo. Em 1346, o Papa Clemente VI condenou as suas ideias como heréticas, seus livros foram queimados, né, sua obra. Ele teve que renegar suas declarações, senão ele ia parar na fogueira também. Ele foi queimado em público, né? Com exceção do Tratado Universal e algumas cartas dele, né, que sobreviveram aí. Então, esse é o pensamento do Nicolau Altrecudo.